Shalom, Liculan, shalom a todos. Hoje é dia 16 de novembro do ano de 2025 e nós estamos no dia 25 de Reshivan do ano 5786 no calendário judaico, contando a partir da criação. Queridos, essa semana que se passou, nós estamos estudamos já, a Parashá de Hayé Sará. Hayé Sará significa a vida de Sara. Essa Parashá, essa porção que nós estudamos essa semana, ela começa no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 23, verso 1, e vai até o capítulo de número 25, verso de número 18. Então é com base nessa porção da Torá, é com base nessa porção da Parashá, que eu quero trazer aqui um shiur, uma lição. Nós vamos ler aqui alguns versículos dessa Parashá, vamos tentar explicar o texto com os comentários judaicos e posteriormente nós iremos trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Muito bem, Hayé Sará. Vamos ler então o texto aqui na Torá, em o livro de Gênesis, capítulo 23, verso de número 1. Assim está escrito: Sara viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos. Isto é, Sara, a Torá fala para nós que ela viveu 120 anos. Os anos de vida de Sara, já com os comentários, foram todos igualmente bons. Sara morreu em Kiriat Arba, também conhecida como Hebron, em português Hebron, na terra de Canaã. Avraham veio de Beersheba imediatamente após a Akedah, cujo choque causou a morte de Sara, para elogiar Sara e chorar por ela. Lemos aqui o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 23, verso de número 1 até o número 2. Muito bem, hoje, com base nessa Parashá, eu quero falar sobre o legado. Geralmente, quando nós falamos de legado, alguns interpretam ou correlacionam o legado simplesmente com bens materiais. Outros entendem que deixar um legado significa deixar valores, conhecimentos e princípios. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que quando nós estudamos a vida de Sara, nós aprendemos que, de fato, ela foi uma mulher justa, ao ponto dos comentários trazer para nós que ela era uma mulher pura, ela era uma mulher justa. E é importante dizer que o legado, ele é construído ao longo de uma vida. E sem sombra de dúvida, mesmo que a pessoa parta, esse legado ele vai permanecer. No caso de Sara, nós aprendemos pela Torá que Sara, ela deixou um grande legado. Ela foi um grande exemplo pelos seus comportamentos, pelos seus princípios, pelo seu relacionamento com Hashem. Então Sara, de fato, ela vai partir, vai deixar um legado para as vindouras gerações. Está escrito no livro de Mishlei, livro de Provérbios, capítulo 10, verso 7. A memória do justo será abençoada. E o que é a memória dentro desse texto de Provérbios, capítulo 10, verso 7? Memória aqui está relacionado
com o legado de boas ações que as pessoas deixam por seus comportamentos. Então, Provérbios, Mishlei, capítulo 10, verso 7, nos ensina que a memória do Tzadik, que é a memória do justo, ela será abençoada. Isto é, os bons comportamentos, o legado que esse Tzadik, que esse justo, ele deixou, vai ser lembrado de geração em geração. E com a vida de Sara não é diferente. Quando nós estudamos a Torá, nós aprendemos nas fontes judaicas que de fato Sara, ela deixa um legado para nós. E vamos trazer aqui algumas lições estudando a Parashá de Raê Sará. Falando em legado, eu separei aqui um discurso que foi feito no dia 17 de Heshvan, o mês que nós estamos, porém, no ano 5719, no calendário judaico, que vai datar no nosso calendário o ano de 1958. Então, eu vou trazer aqui um breve comentário desse discurso que o Rebbe fez, o Rebbe de Lubavitch fez no ano de 1958. E nós vamos perceber que nesse discurso a preocupação e a sugestão do Rebbe era mostrar para as famílias judaicas a importância dos valores, a importância dos comportamentos, a importância dos princípios dentro de um lar judaico. Então, no discurso, nós aprendemos. O Rebbe explica que começa com o que o jovem vê em sua casa à medida que cresce. Então aqui o Rebbe, ele está explicando, sugerindo que para viver o judaísmo numa era pós-moderna, tudo começa dentro do lar. Tudo começa com os bons exemplos. Então o Rebbe explica que começa com o que o jovem vê em sua casa à medida que ele cresce. Se ele crescer, diz o Rebbe, em uma casa na qual a gentileza é explícita e que ele vê que os hóspedes são bem-vindos e seus pais se esforçam para suprir suas necessidades e até mais do que as suas necessidades, esse jovem, ele percebe que a vida é mais do que satisfazer seus próprios desejos. Então o que o Rebbe está falando? Que para implantar valores, para deixar um legado, tudo começa na família. Então nesse discurso que foi feito no ano de 1958, o Rebbe, ele está ensinando esse público que os bons comportamentos, as boas ações dos pais dentro de um lar vai refletir, vai tirar um retrato, vai dar um exemplo para os filhos que estão observando os pais a receber, a internalizar esses princípios e valores que nós entendemos que faz parte de um legado. Esta é a herança, diz o Rebbe, com a qual Avraham dotou seus descendentes, dar de si mesmo pelos outros, sem hesitação ou restrições. Então nós aprendemos que Abraão, de fato, diz os Midrashim, que ele abria suas casas, que ele abria a sua casa, servia uma mesa farta para os visitantes e pós a refeição, fala para nós, os Midrashim, que Avraham, ele ensinava as brahot, ele ensinava as bênçãos para os convidados. E dentro desse contexto ainda, nós aprendemos que Avraham, ele ensinava a existência de um único Deus, o monoteísmo. Então nós percebemos que Avraham,
ele imprimiu esse legado, ele deu esse exemplo para a sua família. E por que não dizer, porque isso é uma verdade, a Sara também deixou esse legado. A Sara, diz o Midrash, ela também abria sua casa, preparava uma mesa farta, convidava as mulheres, e essas mulheres participavam de uma refeição, e durante essa refeição, Sara, essa mulher justa, ela ensinava sobre Deus, falava que Hashem é um, ensinava sobre a criação, ensinava as mulheres a fazerem as brahot, as bênçãos sobre os alimentos. Então podemos dizer que se de um lado Abraão divulgava, ensinava o monoteísmo, crença em um único Deus, do outro lado Sara fazia um trabalho fantástico. Sara fazia um trabalho espiritual eficaz, trazendo conhecimento monoteísta para todas as mulheres. Então podemos dizer sim que Sara, ela foi uma referência. Podemos dizer sim que Sara, ela deixou um legado para as futuras gerações. Então eu quero falar com base nessa paraxá sobre legado. A Torá começa falando: Sara viveu 127 anos. Os anos da vida de Sara, os anos da vida de Sara. Muito bem, quando nós lemos aqui este versículo de Gênesis, Bereshit, capítulo 23, Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Então a Torá está falando que Sara, ela viveu 127 anos. Vamos agora trazer algumas explicações deste primeiro versículo da Torá. O Rashi, quando faz a leitura de Gênesis capítulo 23, verso 1, o Rashi comenta: todos os anos da vida de Sara foram iguais em bondade. Ora, o que o Rashi ele está querendo dizer para nós? Todos os dias da vida de Sara foram iguais em bondade. Isso emite para nós um grande legado, uma grande verdade. Sara, de fato, tinha princípios e valores. Ela praticava as mitzvot. Nesta época aqui, 7 mandamentos, 7 preceitos estavam em vigor na face da terra. E um dos 7 mandamentos que estavam em vigor nessa época era praticar a tzedakah, era praticar os atos de bondade. Então Rashi comenta que todos os dias da vida de Sara foram iguais em bondade. Então olha que interessante. Sara, de fato, ela deixou um legado. O Rumash, ele traz um outro comentário a respeito da vida de Sara. Os anos da vida de Sara foram todos igualmente bons. Ela desfrutou as vantagens da velhice na juventude. E as vantagens da juventude na velhice. Além disso, conservou a beleza juvenil que milagrosamente readquirira antes de conceber a Yitzhak, até seus últimos dias, e morreu absolutamente virtuosa e sem pecado. Então veja que, de fato, Sara, ela deixa um legado pelos seus bons comportamentos, pelas suas belas atitudes. Se Avraham, o seu esposo, abria as casas para receber as pessoas, se Avraham, ele preparava uma mesa farta, convidava os homens para se alimentarem, e durante as refeições, Avraham,
ele ensinava aos homens a fazer as brahot, a fazer as bênçãos sobre os alimentos. E a Torá fala também para nós que Abraham, ele ensinava sobre Deus, sobre a criação. E com Sara também não foi diferente. Ela teve esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, agregando valores para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, repito, Sara, ela deixou sim um legado. E a grande lição que nós já aprendemos é que devemos ter bons comportamentos. Devemos deixar um legado para as futuras gerações, praticando os mandamentos da Torá, praticando a vontade de Hashem, praticando as mitzvot, praticando os mandamentos, que na ocasião, para os não-judeus, os judeus, eles têm a missão de cumprir 613 mitzvot, 613 mandamentos. É bem verdade que hoje o povo judeu não consegue cumprir os 613 mandamentos na sua totalidade, porque uma boa parte desses mandamentos, dos 613 mandamentos, eles estão relacionados com a presença do Beit HaMikdash, com a presença do templo. E como nós não temos o Beit HaMikdash lá em Jerusalém, o povo judeu não consegue cumprir os 613 mandamentos hoje. Mas, bendito seja o Eterno, que tão logo com a chegada do verdadeiro Mashiach, de acordo com as profecias, o Mashiach, ele irá construir o terceiro templo último e definitivo. E como disse o Maimônides, o povo judeu voltará a guardar todas as mitzvot, como era antigamente. Então a missão do judeu, 613 mandamentos. Isso é bem claro. Para nós, que somos das nações, gentios, não judeus, filhos de Noé, Benei Noah, a nós foi confiado 7 mitzvot, 7 mandamentos. E esses 7 mandamentos, na literatura judaica, na Torá oral, na Torá escrita, esses 7 mandamentos, 6 deles foram dados para Adão e Rava, para Adão e Eva. E quais são os 6 mandamentos que Hashem, que Kadosh Baruch Hu, deu para Adão e Rava, para Adão e Eva? Primeiro, não pratique Avodah Zará, não pratique idolatria. Número 2, não blasfemar contra o nome de Hashem. Número 3, não roubar. Número 4, não assassinar. Número 5, não praticar relações proibidas. E número 6, praticar tzedakah, atos de bondade. Então nós seguimos os 7 mandamentos, as 7 mitzvot. Um não-judeu, ele tem essa missão de guardar as 7 mitzvot. E repito, 6 foram dadas para Adão e Rava, para Adão e Eva, e a 7ª, ela foi acrescentada ali em Bereshit, capítulo 9, verso de número 4, logo após o Mabul, logo após o dilúvio, Hashem vem e acrescenta a 7ª lei para Noé pós o dilúvio, que é não comer a carne do animal estando ele ainda vivo, isto é, não maltratar os animais. Então, quando nós temos esse entendimento nas fontes judaicas, que um não-judeu, ele pode agradar a Hashem, um não-judeu, ele pode agradar o Eterno por meio dessas 7 mitzvot, ele está cumprindo a sua missão na face da terra. Ele está agradando a Hashem, ele está agradando a Deus por meio desses 7 mandamentos que a Torá aponta para os não-judeus. Então essa é a nossa missão. E quando nós levamos essas 7 leis no sentido de vivê-las no ambiente familiar, no ambiente social, na faculdade,
lá na escola, no curso que nós fazemos, no nosso ambiente de trabalho, quando nós praticamos esses mandamentos, nós estamos emitindo uma luz, nós estamos deixando um legado. Assim como Abraham deixou um legado, assim como Sara deixou um legado, então quando nós praticamos essas mitzvot, esses mandamentos, nós estamos trazendo raios de luz na face dessa terra. Tem um texto, eu acho muito interessante esse texto. Ele se encontra lá em Mishlei, livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, onde diz que cada mitzvah, que cada mandamento é uma lâmpada. Olha que interessante. Cada mandamento é uma lâmpada. Então, quando nós praticamos a Torá, quando nós praticamos o mandamento da Torá, que não caducou, e que é a vontade de Hashem, e que é a instrução do Eterno para as nossas vidas, quando nós praticamos um mandamento, nós estamos acendendo uma lâmpada neste mundo, dissipando assim, meus queridos, as trevas, tudo aquilo que vai contra a vontade de Hashem. Então veja o peso de nós praticarmos essas 7 leis. Tem um Tehillim, Salmo 119, verso 105, também dá essa ideia que a Torá é uma lâmpada, que a Torá é uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando nós pegamos um contexto das Escrituras, nós começamos a perceber que deixar um legado, e quando falamos deixar um legado, é deixar princípios, é deixarmos valores, é tirarmos um retrato daquilo que é a vontade de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós entendemos que esses valores, que esses princípios estão fundamentados naquilo que Hashem, que Kadosh Baruch Hu deu para Moshe no Monte Sinai, nós estamos agregando um legado na face da terra, fazendo dessa terra a morada de Hashem, estamos trazendo luz para esse mundo. Então, um não-judeu, ele também pode deixar um legado. Ele pode servir a Deus por meio desses 7 mandamentos. E se ele o faz, ele está deixando um legado na face da terra. Uma pergunta que é muito pertinente nessa paraxá é uma pergunta que todos que estudam essa porção da Torá, que começa em Bereshit 23:1, em Gênesis 23:1, é uma curiosidade de como Sara, a esposa de Abraão, morreu. Então, o que os Midrashim, o que os comentários judaicos explicam sobre a morte de Sara? Até porque nós lemos aqui o versículo 1 da nossa paraxá. Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Isto é, Sara, ela viveu 127 anos. Ok, até aqui tudo bem. Mas aí surge uma pergunta. Como que Sara veio a óbito? Como Sara morreu? O que os comentários judaicos falam a respeito? Como Sara morreu? Porque a Torá não detalha tanto. A Torá vem e fala que ela viveu 127 anos. Mas como de fato Sara morreu? Então eu separei aqui a explicação do Midrash para estarmos lendo junto aqui e comentando no decorrer do nosso shiur. Como Sara morreu? Fala o Midrash para nós. O anjo mau, Satã, apareceu para Sara depois que Abraham saiu em direção ao Monte Moriá, juntamente com Yitzhak, juntamente com Isaac, para oferecê-lo como sacrifício. Então nós aprendemos que Abraham, ele vai para o Monte Moriá, junto com Yitzhak, junto com Isaac, para fazer a Akedah, para fazer o sacrifício. E foi nesse interim, e foi nesse intervalo, que o Midrash diz que Satã, ele apareceu para Sara. Fala para nós o Midrash
que o Satã, ele tinha a aparência de um homem comum. Suas roupas estavam empoeiradas, como de alguém que viaja pelas estradas. Ele disse a Sara: eu encontrei seu marido Abraham, e você pode imaginar o que eu vi fazendo? Ele construiu um misbeach, um altar, e colocou seu filho Yitzhak sobre ele. Yitzhak estava chorando e implorando piedade, mas Abraham se recusava a ouvir as suas súplicas de Yitzhak. Ele amarrou juntamente as mãos e os pés do seu filho e o abateu e o matou. Então Satã, de acordo com o Midrash, ele aparece para Sara e diz para Sara que Abraão sacrificou de fato o Isaac. E o Midrash continua: Sara começou a chorar. Ela jogou cinza sobre a sua cabeça. Meu filho Yitzhak, ela gritou, eu gostaria de ter morrido em seu lugar, mas meu consolo é saber que você cumpriu a vontade de Hashem. Hashem é justo em tudo que ele faz. Embora meus olhos derramem lágrimas, meu coração está feliz por Abraham ter obedecido a ordem de Hashem. Então aqui mostra para nós o comportamento dessa mulher justa, o comportamento de Sara, mesmo sabendo que Yitzhak, até esse momento, estava morto, porque Satã mentiu para ela. Satã, de acordo com o Midrash, falou para Sara: Abraão matou Isaac. Ela começa a chorar de tristeza, porém, junto com a tristeza, nós percebemos aqui na veia de Sara um desejo de obedecer a Hashem. Ela diz: eu sei que eu estou triste, mas meu marido Abraão obedeceu o comando de Hashem, obedeceu a mitzvah. E o Midrash continua: Sara desmaiou em sua comoção, mas depois de um tempo se sentiu melhor. Ela disse às suas servas: estou viajando em direção a Hebron, ou Hebron em português, para descobrir mais sobre o que aconteceu a Yitzhak. Sara perguntava a todos pelo caminho: vocês viram Abraham e Yitzhak? Mas ninguém sabia lhe dizer nada. Então Sara, depois que ela fica sabendo que o Abraão havia matado Isaac pela boca de Satã, ela vai em viagem até a Hebron. E a Sara sai perguntando para todos se alguém vira Abraão. Sara estava ansiosa nesse momento. Então o Midrash diz: quando Sara chegou a Hebron, o Satã apareceu novamente a ela. Ele disse: eu menti para você. A verdade é que, embora Abraham tenha amarrado o seu filho Isaac, ele não o abateu no final. Então, nesse momento, quando Satã ele fala agora a verdade para Sara, Sara ela fica tão animada, tão contente, tão emocionada, que ela tem uma parada cardíaca e vem a óbito. Então foi dessa forma, de acordo com as fontes judaicas, que Sara morreu. Satã mentiu para ela uma vez e falou a verdade para ela na segunda vez. Ela ficou tão emocionada que ela veio a óbito nesse exato momento. Então quando a Torá fala que a Sara ela viveu 127 anos, nós trouxemos aqui uma explicação de como Sara morreu. Satã mentiu para ela e ela ficou tão emocionada que ela veio a óbito. Muito bem, vamos falar um pouco agora, já explicamos aqui a morte de Sara,
falamos um pouco dos comportamentos de Sara. Agora veja que interessante. Fala para nós, o Midrash, que 3 milagres acompanhavam a vida de Sara. Você vai perceber agora que de fato Sara, ela deixou um legado, ela mostrou para nós a importância de ser uma pessoa justa, a importância de vivermos a vontade do Eterno. Porque viver a vontade de Hashem, guardar os mandamentos de Hashem, significa trazer proteções de Hashem para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a Torá, quando nós guardamos as mitzvot, nós estamos recebendo sobre nós uma proteção dos céus. Então, quando Sara estava viva, 3 milagres acompanhavam a vida dela. Número 1, a lamparina a óleo da sua tenda permanecia acesa de uma sexta-feira a outra, mesmo que tivesse óleo somente para um dia. O que nós aprendemos aqui? A providência divina. Aprendemos que Hashem fazia milagres em prol de Sara. Os méritos de Sara traziam milagres na sua casa, na sua tenda. Então, quando nós obedecemos os mandamentos de Hashem, quando nós obedecemos a Torá, nós estamos trazendo brahot, nós estamos trazendo bênção para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Um texto que é muito explícito sobre esse entendimento que obediência traz a bênção, que a obediência traz as brahot, as bênçãos, é Devarim capítulo 28. É Deuteronômio capítulo 28, onde a Torá fala que se o povo judeu guardar as mitzvot, guardar os mandamentos, o que vai acontecer? As bênçãos vão correr atrás do povo judeu. Então, obediência vai trazer as brahot. Obediência vai trazer as bênçãos. É isso que a Torá está nos ensinando. Então esse milagre era uma realidade na vida de Sara. Ela acendia a lamparina, fala o Midrash, numa sexta-feira, e a lamparina ficava acesa até a outra semana. Isto é milagre. E já fazendo aqui um paralelo, isso nos lembra muito da festa de Hanukkah, que é uma festa que está muito próximo. Daqui a alguns dias nós vamos fazer a festa de Hanukkah, onde fala para nós a história que os sacerdotes, quando entraram no templo, eles acharam um frasco de azeite. Esse azeite daria para acender a menorá somente por um dia. Somente por um dia. Mas a história conta para nós que a menorá, ela permaneceu acesa por 8 dias. Nesse sentido, em Hanukkah se acende as luzes para relembrar o grande milagre de Hashem para com o povo judeu. Sara, ela tinha tanto mérito que a lamparina a óleo da sua tenda permanecia acesa. Número 2, havia uma grande prosperidade na casa de Sara. O Midrash diz para nós que ela fazia um pedaço de pão. E esse pedaço de pão saciava a fome. Qual que é o nome disso? Providência divina. Quando nós falamos em legado, mérito, isso nos traz à nossa mente o texto de Mishlei, Provérbios capítulo 31. Muitos comentaristas da Torá dizem que Provérbios capítulo 31 é um retrato da vida de Sara. A mulher virtuosa, ali em Mishlei, ali em Provérbios 31, 10, é um retrato da vida de Sara. Então Sara, ela recebia no seu dia a dia a providência de Hashem. A lamparina não se apagava. O pedaço de pão saciava a fome. E número 3,
Nós aprendemos pela Torá que havia uma manifestação de Hashem, havia uma manifestação física na sua tenda, por meio de uma nuvem, da presença de Hashem. A presença de Hashem era na casa de Sara. Só por isso, nós podemos entender, meus queridos, que Sara, ela deixou um legado. Um legado de ser uma mulher espiritual, de ajudar outras mulheres. Sara, em um momento da sua vida, se dedicou integralmente na educação de Yitzhak, ensinando todos os detalhes de como Yitzhak deveria se comportar em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação à sua família e em relação à sua nação. Sara gastou energia, ela cumpriu a sua missão, sendo uma excelente educadora, principalmente com seu filho Yitzhak. Sara tinha tanta intimidade com Hashem, Sara obedecia às mitzvot, e o resultado era que a lamparina não se apagava, o pedaço de pão saciava e a presença de Hashem era na casa dela. Porém, chegou o momento da matriarca Sara partir desse mundo para outro mundo. E o que fica? Um legado, os bons exemplos. Provérbios 10:7 diz que a memória do tzadik, a memória do justo será abençoada. E a explicação desse passuque é que a memória tem relação com o legado, com as boas ações que as pessoas deixam depois que ela parte. Então, depois que você partir desse mundo, qual é o legado que você deixará? Você é uma pessoa justa? Você é um tzadik? Você é justo nos seus negócios? Você é justo consigo mesmo? Justo com o próximo? Você ajuda o próximo? Você ajuda as pessoas? Você transmite aquele perfume do monoteísmo, mostrando, ajudando as pessoas a conectarem com Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele? Nós estamos aqui na face dessa terra para um propósito. Eu aprendi essa semana no Tânia que a nossa alma, ela desce nessa terra para cumprirmos uma missão. E a nossa missão na face dessa terra é fazermos dela a morada de Hashem, revelando a luz de Hashem, revelando a luz de Deus por meio do cumprimento da Torá. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando um legado. Então, essa é a lição, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui, dentro dessa paraxá, Hae Sará, a vida de Sara. Gênesis 23:1. Sara deixou um legado. Que possamos deixar um legado praticando a mitzvot, praticando os mandamentos do Eterno. A todos, shalom, shalom, e já aproveito e deixo aqui um Shavua Tov, uma boa semana a todos, até mais.